Fui contratado acidentalmente para um emprego que não existe. Então, isso acabou de acontecer, e eu estou pirando. Algumas semanas atrás, me candidatei a vários empregos online, nada demais. Só algo para pagar as contas. Um deles me respondeu super rápido. Sem entrevista, sem verificação de referências, apenas um e-mail dizendo: "Bem-vindo à equipe. Apresente-se no escritório na segunda-feira." Estranho, né? Mas eu estava sem dinheiro, então pensei: por que não? Segunda-feira chega, e eu vou até esse prédio de escritório chique. Tem uma mesa totalmente montada com o meu nome, um laptop de trabalho, um crachá de identificação. Mas aí começa a parte estranha, ninguém sabia qual era o meu cargo. Perguntei para a recepcionista, ela só sorriu e disse: "Ah, você deve ser do corporativo." Corporativo do quê? Meu chefe se apresenta, aperta minha mão e diz: "Que bom ter você na equipe." Pergunto exatamente qual é a minha função, e ele apenas ri e responde: "Você sabe, o de sempre. Só continue fazendo o que está fazendo." Eu não faço ideia do que estou fazendo. Nas últimas 2 semanas, tenho aparecido no trabalho, sentado na minha mesa, de vez em quando, digitado coisas aleatórias no Excel para parecer ocupado. Minha conta bancária. Eles estão me pagando. E não é pouco, é muito mais do que eu esperava. Tentei pesquisar sobre a empresa e ela não existe. O site é apenas uma página simples, sem nenhuma informação real. Nada no LinkedIn. Nada em lugar nenhum. Então agora estou aqui, ganhando mais dinheiro do que jamais ganhei, em um trabalho que não entendo, para uma empresa que talvez nem seja real. O que eu faço? Peço demissão antes de acabar envolvido em alguma conspiração do governo? Ou continuo aqui até alguém perceber o erro? Parte 2. Neste ponto, eu deveria ter pedido demissão. Qualquer pessoa em sã consciência teria feito isso. Mas sejamos honestos, eu não ia simplesmente virar as costas para dinheiro fácil. Então, continuei aparecendo. Continuei fingindo trabalhar. Continuei esperando que alguém me chamasse de lado e dissesse: "Ei, isso tudo foi um erro." Isso não aconteceu. Em vez disso, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Uma manhã, cheguei e encontrei uma nova pasta de projeto na minha mesa. Sem remetente, sem instruções, apenas meu nome rabiscado na frente com uma caneta preta grossa. Dentro, uma pilha de documentos cheios de nada que fizesse sentido. Metade estava em algum tipo de código, a outra parte eram planilhas rastreando alguma coisa. Talvez transações financeiras. Talvez inventário. Eu não fazia ideia. Então, recebi meu primeiro e-mail. Remetente desconhecido. Atualização necessária. Prazo: 48 horas. Só isso. Sem assinatura. Sem instruções. Apenas um prazo. Fiquei encarando a tela por uns bons 10 minutos, com o coração disparado. Quem tinha mandado isso? Que atualização? Eles tinham me descoberto. Em pânico, fiz o que qualquer pessoa racional faria: peguei uma das planilhas, mudei alguns números aleatórios e enviei de volta. Algumas horas depois, outro e-mail. Remetente desconhecido. Recebido. Bom trabalho. O quê? Bom trabalho. Aquela noite, mal dormi. Minha mente não parava de correr por todas as possibilidades. Isso era algum tipo de experimento estranho? Uma pegadinha? Ou será que eu, sem saber, estava trabalhando para alguma operação do mercado negro? No dia seguinte, decidi investigar. Levei meu laptop do trabalho para casa e tentei rastrear o e-mail que recebi. Péssima ideia. Assim que abri o código-fonte da mensagem, minha tela ficou vermelha. Acesso não autorizado detectado. Compareça imediatamente ao suporte de TI. Então, o laptop desligou. Bloqueado completamente. Agora, eu estava oficialmente apavorado. Na manhã seguinte, fui para o trabalho esperando encontrar a segurança me esperando. Nada. Ninguém mencionou o meu laptop. Ninguém fez perguntas. Na verdade, meu chefe passou por mim, sorriu e disse: "Bom te ver de volta. Continue com o ótimo trabalho."
Continue com o ótimo trabalho. Eu preciso sair daqui. Agora. Mas antes que eu possa pedir demissão, algo acontece que muda tudo. Um novo e-mail. Dessa vez, não é anônimo. É de alguém do corporativo. E contém meu nome completo, meu endereço residencial e uma frase arrepiante. Nós sabemos quem você é. Não vá a lugar nenhum. Fiquei encarando o e-mail, minhas mãos tremendo sobre o teclado. Nós sabemos quem você é. Não vá a lugar nenhum. Isso era uma ameaça, um aviso, um teste. Pesei minhas opções. Eu podia fugir, mas para onde? Eles sabiam meu endereço. Eu podia ignorar, mas se estivessem me vigiando, isso não acabaria bem. Minha melhor aposta: entrar como se nada tivesse mudado e descobrir exatamente no que eu tinha me metido. Então, na manhã seguinte, entrei no escritório como um homem a caminho da execução. E foi aí que eu o vi. Um homem que eu nunca tinha visto antes estava me esperando na minha mesa. Terno impecável, olhos frios, aquele tipo de presença que fazia o ar parecer mais pesado. Ele apontou para a cadeira à sua frente. Sente-se. Obedeci. Você tem feito um bom trabalho, ele disse, cruzando as mãos. Melhor do que esperávamos. Engoli em seco. Esperavam. Para o quê, exatamente? Ele sorriu de lado. Vamos parar com a encenação. Você não deveria estar aqui. Se meteu em algo maior do que imagina. Ele bateu com os dedos sobre a pasta misteriosa que eu havia recebido dias atrás. E, mesmo assim, você continuou jogando o jogo. Isso me diz que você é ou muito tolo, ou muito útil. Eu não fazia ideia de como responder. Vamos tornar isso simples, ele continuou. Você pode sair agora. Esquecer tudo. Sem consequências. Parece fácil demais. E se eu não sair? O sorriso dele se alargou. Então, você vai finalmente descobrir no que tem trabalhado. Uma escolha. Uma escolha real. Sair e fingir que nada disso aconteceu, ou ficar e desvendar que organização sombria estava puxando minhas cordas esse tempo todo. Pensei nos e-mails estranhos, nos documentos codificados, no aviso quando tentei rastrear o remetente. E então, pensei no dinheiro. Me inclinei para a frente. Me conte mais. O homem assentiu, satisfeito. Bem-vindo à equipe. O emprego que não existia, agora, existia. Ele deslizou outra pasta para mim. Dessa vez, meu nome estava impresso na capa. Abra. Minhas mãos estavam suadas quando puxei a aba e revelei o conteúdo. A primeira página era um contrato. Nenhum logotipo da empresa, nenhuma cláusula padrão, apenas meu nome, uma longa lista de termos que pareciam mais sigilosos do que legais, e uma linha para minha assinatura no final. Virei a página. A segunda folha me fez prender a respiração. Era uma foto minha, tirada na noite passada, dentro do meu apartamento. Minha visão ficou turva por um segundo. Meu coração disparou. O que é isso? Minha voz soou mais fraca do que eu queria. O homem de terno sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. É a prova de que estamos investindo em você. E que, agora, você pertence a algo maior. Minha mente gritava para correr, para rasgar o contrato e sair dali. Mas uma parte de mim, talvez a mesma parte que havia me feito ficar até agora, queria saber. O que acontece se eu assinar? Ele se inclinou, seus dedos tamborilando levemente na mesa. Então, eu te mostro o que realmente está acontecendo aqui. O silêncio entre nós se alongou. Minhas mãos tremiam quando peguei a caneta. Eu respirei fundo, tentando controlar o nervosismo. O peso da caneta parecia insuportável em minhas mãos. Mas algo dentro de mim, uma curiosidade incontrolável, talvez uma desesperada necessidade de entender o que estava acontecendo, me fez escrever minha assinatura. O homem de terno observava tudo com um olhar atento, como se soubesse que eu não teria outra escolha. Quando terminei, ele pegou a folha com uma calma assustadora e a colocou sobre a mesa. Agora, você faz parte de uma rede. Ele falou,
pausando para me observar de perto. E nós não gostamos de quem se desvia do plano. Meu estômago virou. O que diabos eu havia assinado? Ele se levantou e fez um gesto, indicando que eu o seguisse. Sem outra opção, eu me levantei também, o contrato ainda pesado em minha mente. Caminhamos pelo escritório, e à medida que passávamos pelas mesas, notei algo estranho: ninguém parecia realmente ocupado. Não havia reuniões, nem chamadas importantes. Apenas pessoas em seus computadores, digitando sem parar, como se estivessem presas em um ciclo sem fim. Finalmente, chegamos a uma sala pequena e sem janelas, iluminada apenas por uma luz fria. Ele se virou para mim, ainda impassível. Isso é o que você precisa saber. Ele apertou um botão em uma parede e uma tela gigantesca se acendeu, revelando uma série de gráficos, números e imagens de várias partes do mundo. Uma rede global de operações. Você tem acesso a tudo isso agora. Ele indicou a tela. Mas, assim como todos aqui, você vai fazer parte de algo maior, mais importante e mais perigoso. Eu não conseguia desviar o olhar. Estava em choque, sem palavras. Mas a verdade estava ali, diante de mim. Eu tinha sido puxado para o centro de algo muito maior, algo que eu não entendia completamente, mas que já não poderia mais ignorar. Agora, ele disse, com um sorriso pequeno e enigmático: você tem uma escolha real: ficar e fazer o seu trabalho, ou tentar sair. Mas lembre-se, ninguém sai dessa rede sem pagar um preço. O silêncio na sala parecia ensurdecedor. Eu estava preso. E sabia que, seja qual fosse o caminho que eu escolhesse, as consequências seriam profundas. Eu respirei fundo, sentindo a pressão me esmagar. O que vem depois? Agora, ele respondeu, com uma leveza que não combinava com a gravidade da situação. Você começa a trabalhar. A sala parecia ficar mais fria a cada palavra que ele dizia. Eu me sentia completamente deslocado, como se estivesse fora de mim, vendo tudo de um lugar distante, mas sem conseguir escapar. O que exatamente eu vou fazer? Eu perguntei, a voz mais baixa do que eu gostaria. Ele se aproximou da mesa e pressionou um botão em seu computador, fazendo uma nova tela se acender à minha frente. A imagem mostrava uma série de nomes e locais, pessoas, lugares, empresas, todos conectados por linhas vermelhas. Era um mapa global, mas não de algo tão simples quanto uma rede corporativa legítima. Era algo mais sombrio, mais ramificado, mais clandestino. Você vai começar a fazer parte da engrenagem, ele disse, apontando para os pontos destacados na tela. Ajudar a mover os recursos, entender os fluxos, tomar decisões. E, principalmente, garantir que as coisas permaneçam no lugar. Não queremos que ninguém descubra o que realmente está acontecendo aqui. Eu olhei para os nomes e os lugares, tentando entender, mas tudo parecia abstrato demais. Havia algo lá, algo que me fazia sentir como se estivesse caminhando por um campo minado, sem saber onde pisar. E quem são essas pessoas? Eu perguntei, apontando para as linhas vermelhas. Ele olhou para a tela por um momento, e seus olhos se estreitaram. Pessoas importantes. Influentes. Eles têm poder e estão em posições-chave. Alguns já sabem o que está acontecendo. Outros, ainda não. Ele sorriu de maneira quase imperceptível. Mas com você aqui, isso vai mudar. Eu não sabia o que pensar. Aquela sensação de estar em um jogo de xadrez gigantesco, onde minhas peças eram movidas por mãos invisíveis, começou a crescer. E o que acontece com quem tenta sair? Eu perguntei, agora com um tom mais firme, tentando buscar algum controle. Ele não respondeu de imediato. Apenas me olhou com aqueles olhos frios, como se estivesse avaliando minha coragem, minha determinação. Então, ele se inclinou levemente para frente e disse, com uma calma perturbadora: não há saída. Você já sabe o que acontece. A palavra preço ecoou em minha mente. Eu tinha assinado um contrato, mas não sabia que preço. Olhei para a tela, absorvendo a magnitude daquilo, e, pela primeira vez, a sensação de estar perdido se tornou palpável. E se eu quiser desistir? Eu sussurrei, sentindo uma sensação de desespero crescente. Ele apenas sorriu, e dessa vez,
Não havia gentileza no gesto. Isso não é uma opção. Eu respirei fundo, sentindo meu coração disparar. A realidade do que estava acontecendo estava começando a se encaixar. Mas o que eu faria com isso? Agora, ele disse, quebrando o silêncio. Vamos começar. Tem muito a ser feito. Eu me levantei, com a sensação de que tinha acabado de ser engolido por algo maior do que eu poderia controlar. O que estava por trás daquelas linhas vermelhas na tela? E mais importante, quem estava realmente no comando disso tudo? A única coisa que eu sabia agora era que eu não poderia voltar atrás. O homem me guiou de volta para a área principal do escritório, onde as pessoas continuavam em seus postos, aparentemente alheias ao que estava acontecendo. Cada um imerso em seu próprio trabalho, como engrenagens de uma máquina gigante. Eles sabiam o que estavam fazendo, ou estavam apenas seguindo ordens. Como eu agora. Ele me levou até uma sala próxima, uma espécie de centro de comando, com várias telas de computador e pessoas digitando e falando ao telefone. O ar estava carregado de tensão, mas ninguém parecia surpreso com minha chegada. Era como se eles já soubessem que eu faria parte daquele jogo. Você vai começar aqui, o homem disse, indicando uma mesa vazia perto de uma das telas. Essas são suas novas instruções. Tudo o que você precisa fazer é seguir as ordens e garantir que nada fuja do controle. Sentei-me na cadeira, sentindo o peso da responsabilidade pesar sobre meus ombros. Eu sabia que isso ia mudar tudo, mas ainda não tinha ideia do que estava realmente acontecendo. Ele abriu um arquivo no computador, revelando uma lista de tarefas que pareciam simples à primeira vista, mas os nomes e os códigos ao lado das tarefas me fizeram perceber que estava lidando com algo muito maior do que imaginava. Havia transações financeiras, movimentações de pessoas, compras e vendas de ativos que eu não entendia completamente. Tudo isso estava interligado em uma rede oculta, e eu era agora uma peça essencial desse quebra-cabeça. Você vai se acostumar com isso, ele disse, como se estivesse lendo meus pensamentos. No começo, vai parecer confuso, mas logo vai entender o papel que está desempenhando. As horas passaram rapidamente. Eu estava tão imerso na tela que mal percebi o tempo passar. Cada nova tarefa parecia mais enigmática, mais envolvente, e eu estava começando a entender o quão profundamente estava mergulhado nesse mundo. E quanto ao que acontece fora disso? Perguntei, de repente. O que vai acontecer com minha vida normal? O homem olhou para mim com um sorriso que não alcançou seus olhos. Sua vida normal? Isso já não existe mais. Você faz parte de algo maior agora. E nada será como antes. Eu queria protestar. Queria gritar, pedir para sair. Mas sabia que qualquer resistência seria inútil. Eu já estava envolvido, já tinha assinado meu nome no que quer que fosse aquilo. O telefone em minha mesa tocou. Era uma chamada de número desconhecido. Eu hesitei por um momento, mas então atendi. Sim. A voz do outro lado da linha era grave, calma. Você está fazendo bem até agora. Mas lembre-se, estamos sempre observando. Não se esqueça de quem você trabalha agora. O telefone desligou antes que eu pudesse responder. Um calafrio percorreu minha espinha. Eles estavam observando cada movimento meu. Eu não tinha mais privacidade, não tinha mais liberdade. O homem de terno apareceu ao meu lado novamente. Agora, você começa a entender. Eu estava dentro de algo que não podia controlar, e a única coisa que eu sabia com certeza era que não poderia sair. Eles tinham o controle. Eu só estava aqui para jogar o jogo. O escritório continuava seu fluxo, com pessoas digitando e falando como se a vida seguisse normalmente. Mas para mim, tudo tinha mudado. Cada passo que eu dava ali parecia mais pesado, mais intrusivo, como se eu estivesse sendo observado por olhos invisíveis a todo momento. O homem de terno me conduziu até um outro canto da sala, onde uma tela maior estava exibindo uma série de informações em tempo real. Ele apontou para os gráficos, para os nomes que apareciam e desapareciam na tela. Aqui está o coração do que você vai fazer. Ele disse, com uma leveza no tom, mas com um olhar que não deixava espaço para dúvidas. Você vai gerenciar informações. Só isso. Mas essas informações, elas são a chave para muitas coisas. Eu olhei para a tela,
sem entender completamente, mas sabia que estava diante de algo que eu não conseguiria mais ignorar. Era como se eu estivesse diante de uma grande teia, onde cada movimento meu tivesse consequências que eu ainda não compreendia. Cada nome na tela, cada número que aparecia, fazia parte de algo muito maior, algo que eu não tinha mais controle. E o que acontece agora? Eu perguntei, tentando esconder o medo que crescia dentro de mim. Agora, ele respondeu, você começa a tomar decisões. As primeiras de muitas. Ele se inclinou para frente, fixando os olhos em mim. Lembre-se, cada ação sua aqui tem peso. Pode mudar tudo. Eu queria gritar, questionar, pedir para sair, mas não fiz nada disso. Porque, no fundo, eu sabia que não havia saída. Eu já tinha sido absorvido por essa rede. Meu corpo estava ali, mas minha mente já estava sendo puxada para outro lugar, um lugar onde as escolhas não eram minhas. Eu olhei novamente para a tela. Um novo conjunto de números surgia ali. Eles pareciam tão simples, mas eu sabia que, por trás deles, havia algo muito mais complexo, muito mais perigoso. O telefone na minha mesa tocou novamente, quebrando o silêncio pesado da sala. Meu coração disparou, e sem pensar, atendi. Está pronto para o próximo passo? A voz na linha era calma, mas com um tom que quase soava ameaçador. Eu não sabia o que responder. O que quer que fosse que estivesse me envolvendo, eu não estava preparado para isso. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim sentia que já estava muito fundo para voltar atrás. Sim, eu disse, a voz falhando um pouco. Estou pronto. A linha ficou silenciosa por um momento antes que a voz de outro lado voltasse, mais fria que nunca. Então, prepare-se. Porque você não vai mais sair daqui de maneira fácil. O telefone desligou. Eu olhei para a tela diante de mim, sentindo uma pressão crescente. O que aconteceria agora? Eu já estava dentro do jogo, e não havia mais como voltar. O peso das palavras ainda reverberava na minha mente enquanto eu olhava para a tela. Cada número, cada nome que aparecia parecia um lembrete de que não havia mais volta. Eles tinham me pegado. Eu estava dentro de algo maior, algo sombrio, e não sabia até onde aquilo iria me levar. Os minutos se arrastaram enquanto eu ficava ali, diante daquele computador, tentando entender o que eu havia me metido. A sala ao meu redor estava imersa em uma calma inquietante. As pessoas ao meu redor continuavam a digitar e a atender telefonemas, mas eu me sentia completamente isolado, como se todos os outros estivessem em outra realidade, e eu fosse o único consciente do que estava realmente acontecendo. O homem de terno apareceu novamente, com um olhar que não prometia nada de bom. Está começando a entender, não é? Ele disse, como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo. Você não tem mais controle. Você nunca teve. Eu me levantei, a sensação de desespero aumentando. O que mais vocês querem de mim? Perguntei, a voz falhando. Ele não respondeu de imediato. Apenas me observou por um momento, como se estivesse avaliando minha resistência, ou talvez minha fraqueza. Agora, você vai trabalhar. Ele disse, finalmente. E vai fazer isso muito bem, ou as consequências serão desagradáveis. Eu não sabia o que ele queria dizer com desagradáveis, mas já tinha visto o suficiente para saber que eu não queria descobrir. Então, eu voltei para minha mesa, o olhar fixo na tela, tentando não pensar no que me esperava. No fundo, uma parte de mim ainda queria sair. Queria correr, fugir, desaparecer. Mas a verdade é que eu já estava preso. Eles sabiam tudo sobre mim. Cada movimento meu estava sendo observado, e a liberdade era apenas uma ilusão que eu não poderia mais alcançar. Enquanto eu continuava a digitar, preenchendo as planilhas e os relatórios com dados que eu não entendia, minha mente estava a mil. O que estou fazendo? Era a única pergunta que ecoava. Mas eu já sabia a resposta. Eu estava fazendo parte de algo que não podia controlar, algo muito maior e mais profundo do que eu jamais imaginei. E agora, não havia como voltar atrás. Eu havia assinado meu nome. Eu pertencia a eles agora. E, enquanto isso me consumia por dentro, uma parte de mim sabia que já não havia mais nada a fazer a não ser seguir em frente. Bem-vindo à rede, eu pensei, com uma sensação amarga no fundo da garganta.
Agora, você nunca mais será o mesmo.